Fala, curioso, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Flaming, mas pode me chamar de Gijo. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. No vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma curiosidade polêmica envolvendo a rivalidade entre as marcas Adidas e Puma. Dessa vez, o protagonista envolvido é um cara até conhecido no mundo do futebol, um tal de Pelé. Mas antes de mergulharmos a fundo nessa história, aproveite esses segundinhos para dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar para o seu grupo de amigos. Aproveite também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Além de nos ajudar, isso faz com que você receba, em primeira mão, todas as novidades sobre os novos vídeos. E não se esqueça, acompanhe nossas páginas nas redes sociais. Você já deve ter percebido que nós estamos contando curiosidades sobre a rivalidade entre as marcas esportivas, Adidas e Puma. Já contamos aqui a história do surgimento das duas marcas, que foi consequência de uma briga entre dois irmãos, Adolf e Rudolf Dassler, que acabou com a sociedade de uma empresa e fez com que cada um fundasse sua própria fábrica de calçados. Também já viu que as duas marcas estiveram envolvidas em uma polêmica na Copa de 1974, quando o craque holandês Johan Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, ameaçou não disputar a competição porque não queria fazer propaganda para a Adidas, que patrocinava a seleção, já que ele era patrocinado pela maior concorrente na época, a Puma. Para desvendar mais curiosidades envolvendo essas duas marcas, hoje vamos trazer mais um capítulo dessa história. A polêmica que aconteceu na Copa de 1970 e envolveu as duas marcas e o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Você já viu nos vídeos anteriores que as duas empresas competiam por uma maior participação no mercado, devido à crescente demanda de calçados. E é claro que o apoio dos atletas foi uma importante ferramenta de publicidade e uma forma de marcar território nesse sentido. Porém, alguns atletas que tinham um pouquinho mais de experiência com o mercado financeiro e já conheciam a questão do marketing, perceberam essa corrida e logo começaram a exigir cada vez mais dinheiro das marcas para utilizar os produtos. Para evitar uma guerra milionária ainda maior, a Adidas e a Puma decidiram então se unir e firmaram o Pacto Pelé, uma espécie de acordo de cooperação que determinava que nenhuma das duas poderia contratar Pelé para utilizar os calçados das marcas na Copa de 1970. Nessa época, Adolf e Rudolf Dassler já não estavam à frente da Adidas e da Puma, que eram administradas pelos filhos de cada um, Horst e Armin, respectivamente. Horst, um visionário, conseguiu colocar a Adidas no meio das federações esportivas e fechou o contrato de exclusividade com a FIFA, o que deu o direito de a marca ser a parceira oficial da entidade e lançar a primeira bola oficial da Copa do Mundo. Dessa forma, para a Adidas, o Pacto Pelé era bem vantajoso, porque, embora não pudessem fornecer a chuteira para Pelé, a Puma também não poderia. Mas, por outro lado, a Adidas seria a patrocinadora oficial da competição, o que daria uma visibilidade muito grande para a marca. Tudo ia muito bem para a Adidas. Ia e continuaria indo, é verdade, se não fosse o próprio Pelé tomar uma iniciativa. O camisa 10 da seleção brasileira, também querendo ser patrocinado, conversou com o jornalista espanhol de ascendência alemã, Hans Henningsen, que acompanhava a seleção e tinha proximidade com a Puma, e o pressionou por um acordo com a marca. O acordo entre a Puma e Pelé saiu, mas não só para a Copa. As duas partes fecharam um acordo de $100 mil por 4 anos, além de $25 mil pelo Mundial e mais 5 de participação nas vendas de cada calçado. Além disso, o jornalista e Pelé acertaram uma ideia para aumentar a exposição da Puma. Antes de uma partida, o rei do futebol pediria ao juiz que esperasse alguns segundinhos para que ele amarrasse lentamente a chuteira, para que as câmeras de todo mundo registrassem a cena. Vale lembrar que na Copa de 1970 foi a primeira a ser transmitida pelas televisões coloridas, algo que potencializou o número de espectadores e também das publicidades. Assim, no dia 14 de junho de 1970, o Brasil enfrentaria o Peru pelas quartas de final da Copa. Antes do início da partida, Pelé agachou-se no círculo central do gramado do estádio Jalisco, em Guadalajara, no México, e amarrou pacientemente as duas chuteiras. A cena foi registrada pelas câmeras de transmissão e retransmitidas para o mundo todo, ao vivo, e gerou uma crise entre a Adidas e a Puma. O que pouca gente sabe é que Pelé, craque que era,
também era craque fora dos gramados e acabou driblando as duas marcas. O primeiro drible foi quando fechou o patrocínio com a Puma, enganando a Adidas e quebrando o pacto Pelé. O segundo, um pouco mais discreto, foi quando enganou a própria Puma durante a Copa. Isso mesmo, Pelé enganou a Puma, a empresa que ele tinha fechado parceria. A história foi revelada décadas depois por Tostão, ex-jogador e parceiro de ataque de Pelé na seleção brasileira do Tri, que inclusive é o jogador que esteve ao lado de Pelé no momento em que ele amarrava a chuteira da Puma no jogo contra o Peru. Pelé achava o modelo da Adidas um pouco mais confortável, mas tinha fechado acordo com a Puma. Foi aí então que ele pediu para o roupeiro da seleção brasileira para fazer uma espécie de maquiagem, tirar as 3 listras do calçado da Adidas e colocar no lugar uma única listra, um pouquinho mais grossa, igual a da Puma. Durante toda a Copa, Pelé usou o truque, ou seja, calçou chuteira da Adidas, mas com a logo da Puma. Entretanto, só o fato de o craque ter firmado acordo público com a Puma já abriu as portas para que a empresa conseguisse firmar acordo com outros jogadores. Entre eles, o próprio Cruyff, Eusébio, Maradona e tantos outros anos depois. Em 2005, Pelé voltou a assinar com a Puma, dessa vez lançando uma coleção de roupas retrô, inspiradas nos uniformes dos times em que ele atuou, o Santos, o Cosmos dos Estados Unidos e a seleção brasileira. Em setembro de 2020, a identificação de Pelé com a Puma voltou a ser relembrada, já que a parceria entre o rei do futebol serviu de inspiração para marcar o anúncio da parceria da Puma com o Neymar, o craque brasileiro que, desde a adolescência, era patrocinado pela Nike. Essa polêmica envolvendo Pelé, Adidas e a Puma é contada com mais detalhes no livro Invasão de Campo, Adidas, Puma e os Bastidores do Esporte Moderno, de Barbara Smith, que mostra como a briga entre os dois irmãos deu origem à Adidas e à Puma e revolucionou o mundo dos esportes. Mas e você, curioso, já conhecia essa história? Sabia que Pelé deu esses 2 dribles nas 2 marcas alemãs ou achou que ele sempre usou Puma mesmo? Aproveite para compartilhar essa história. Deixe o like nesse vídeo, comente, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Acesse também as nossas redes sociais e nós te esperamos aqui no próximo sábado com uma nova curiosidade. Um forte abraço e até mais.